Olá, pessoal, bom dia! Como é que vocês estão? Bem, eu estou bem e também espero que todos estejam bem. Nossa aula hoje de História vai remeter a um assunto novo. Então, o que acontece? Vamos pegar o nosso livrinho, tá certo? E vamos já dar continuidade às nossas unidades de História. Hoje nós vamos iniciar um novo assunto. Nós vamos iniciar hoje a nossa segunda unidade. Então, corre lá, pega o seu livrinho e abre na página 360, tá certo, meus amores? Onde daremos início a um novo assunto. Mas antes de introduzirmos esse novo assunto, antes de falarmos dessa coisa nova, nós vamos fazer uma rememória das aulas anteriores. Vamos lá? Então, pessoal, nas aulas anteriores de História, como vocês já sabem, nós falamos sobre a ocupação do Brasil pelos portugueses. Falamos da chegada dos portugueses ao Brasil, como ocorreu, como foi de fato aconteceu, tá certo? Como foi que ocorreu essa chegada, como foi que aconteceu, a reação dos indígenas, a reação dos portugueses, enfim. Depois de falarmos do Brasil, como foi que tudo começou, nós vamos passar para a próxima etapa, onde nós já vamos se inteirar do Brasil como uma colônia, como foi que o Brasil começou a ser colonizado. Então, é na página 360 que vamos dar início à nossa segunda unidade, onde já vamos falar do Brasil colônia, tá bom, meus amores? E eu dividi essas aulas em tópicos, onde em cada aula eu vou explicar um tópico desse Brasil Colônia, como tudo foi desenvolvido, para que não misture muito assunto e vocês se confundam, ok? Então hoje eu vou falar do primeiro tópico, que é as capitanias hereditárias. O que foram as capitanias hereditárias, como foi que tudo ocorreu, tá certo? Nós temos aí na página 360 uma leitura de mapa, onde nós vemos vários estados com várias linhas traçadas. Antes de nós irmos para o texto, nós vamos observar essa imagem. E nós vamos ver que cada estado está sendo traçado por uma linha, tá bom? E nós vamos entender o que são essas linhas, o que são essas divisões, através da aula de hoje e através do texto. Bem, como o território do Brasil ele era muito extenso, quando os portugueses de fato resolveram, depois do Tratado de Tordesilhas, virem o rei de Portugal, resolveu se tomar conta, digamos, do território, ele teve um grande problema, tá certo? E qual foi esse problema, tia Viviane? O território do Brasil, ele era muito extenso. Ele era um território muito vasto. E o rei de Portugal teve grande dificuldade de colonizar, como é que eu posso falar para vocês? Então, pessoal, o rei de Portugal, ele estava tendo grande dificuldade de colonizar aquelas terras, porque era um território muito grande e ele sozinho não estava dando de conta. Ele teve grandes problemas com isso e ele resolveu tomar uma atitude. E qual foi essa atitude? Ele resolveu dividir o território em partes. E essas partes são essas partes que vocês estão vendo aí no mapa, tá certo? Da página 360. Mas, tia Viviane, eu acho que não adiantava de nada ele dividir o Brasil, sendo que ele mesmo ia ter que tomar de conta. Por isso que ele resolveu dividir essas partes, e essas partes eram chamadas de capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias eram as partes dessa divisão. E o que ocorre depois disso? O rei colocou para tomar de conta de cada pedacinho de terra desse uma pessoa de sua confiança. Então, essa pessoa ela era responsável por tomar de conta daquele pedacinho de terra, daquele espaço, daquele território que foi entregue a ele. Ok, pessoal? E tia Viviane, como eram chamados esses donos dessas terras? Essas pessoas de confiança do rei? Esses homens de confiança do rei eram chamados de donatários. Então, esses pedacinhos de terra, essas capitanias hereditárias,
eram entregues aos donatários e os donatários poderiam fazer qualquer coisa naquele espaço que a eles foram entregues. Como diz no texto, eles podiam criar vilas, eles podiam vender os indígenas, eles podiam escravizar os indígenas, tá certo? Ou seja, tudo que ocorria naquele espaço, eles podiam comandar. Porém, pela falta de verba, pela falta de comunicação com a coroa portuguesa, essas capitanias hereditárias não deu certo, tá bem, pessoal? Então, os problemas ainda continuaram existindo, porque existiam indígenas que não se conformavam com aquela situação, com os portugueses terem chegado nas suas terras, terem os escravizados, terem tomado suas riquezas. Então, os problemas não pararam por aí, tá bem, pessoal? Os problemas continuaram existindo. As capitanias hereditárias, esse processo, esse projeto de capitanias hereditárias, essa divisão de terra, não surtiu efeito por muito tempo, ok, pessoal? Então, pessoal, essas capitanias hereditárias não deu certo por muito tempo. Os índios, eles não se conformavam, então eles lutavam contra os portugueses ou até contra grupos rivais, ou seja, índios que ficaram em outro espaço de capitania, então não deu muito certo. As únicas duas capitanias hereditárias que prosperou, que foi mais ou menos colonizada, foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, esses dois espaços de terra prosperaram. Como diz aqui, ó, no último parágrafo, tá certo, do texto, antes dessa aula, antes de assistir essa aula, com certeza vocês já vão estar com o livro. Então, diz o seguinte no último parágrafo, tá bem? Somente as capitanias de Pernambuco e de São Vicente prosperaram, entre outros motivos, devido ao solo e ao clima favoráveis à produção de cana-de-açúcar e ao povoamento que foi estabelecido em ambas. Então, pessoal, a capitania hereditária de Pernambuco e São Vicente prosperou por diversas ocasiões. O solo era fértil, então com isso a cana-de-açúcar foi plantada, foi cultivada e assim um fluxo foi estabelecido ali naquele local. E de outras formas também, como diz no texto, esses dois espaços foram povoados. Então, existia lá um povoamento de pessoas que se importavam com a colonização daquele lugar, fazendo assim aqueles espaços prosperarem. Então, isso foram vários fatores que favoreceram a colonização desses dois espaços aqui. Contanto, as capitanias hereditárias foi um projeto que não deu muito certo, exceto a capitania de Pernambuco e de São Vicente. Tá bem, pessoal? Então, recapitulando só nossa aula de hoje, as capitanias hereditárias, elas foram justamente espaços de terras, divisões de terra, feita pelo rei de Portugal na época da colonização do Brasil. Tá bem, pessoal? Então, é um assunto introdutório que, a partir deste assunto, nós vamos dar continuidade à nossa segunda unidade, falando sempre do Brasil, como tudo ocorreu, fazendo esta rememória da história do nosso povo, da história do nosso país. Então, pessoal, nossa aula de história é essa. Hoje nós falamos sobre as capitanias hereditárias, lá na página 360. Ok, tia? Entendido? Depois disso, nós vamos para a atividade, que simplesmente é a questão 1 da atividade da página 360, onde com as palavrinhas de vocês vão responder a seguinte pergunta. Vamos lá? Por que o Brasil foi dividido em partes? Por quê? Vamos relembrar o que tia disse lá no início da aula. Por que foi necessário o Brasil ser dividido em partes? E por que elas eram chamadas de capitanias hereditárias, ok, pessoal?
Só recapitulando uma parte bem interessante do texto, pessoal, que vocês vão precisar saber disso, estarem inteirados desse assunto na resolução da atividade, é uma questão, um fator muito interessante sobre os donatários. O que é que acontece? Aos donatários era dado aquela capitania hereditária, onde, como diz no texto, no segundo parágrafo, eles podiam vender indígenas, escravizar indígenas, colonizar, fazer de tudo naquele espaço de terra. Porém, eles não podiam vender aquele espaço de terra. Aquele espaço de terra era passado hereditariamente. Hereditariamente por quê? Era passado de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Ia passando hereditariamente, tá certo? Para um herdeiro daquele dono da terra, daquele donatário. Porém, não podia ser vendido. Então, esse aspecto contribuiu muito no nome capitanias hereditárias. Ok, pessoal? Então, é interessante que antes de respondermos essa questão, nós voltemos ao texto, vamos fazer a releitura do texto, tá bom, meus amores? E a atividade é apenas essa. Mandem a foto para a tia fazer toda a correção, tanto ortográfica, tanto das dúvidas que surgiram na resolução dessa atividade, tá certo, meus amores? Então, eu continuo falando, enfatizando, batendo na mesma tecla, o feedback de vocês para a tia saber como é que está ocorrendo o desenvolvimento de vocês é muito importante. Então, um grande beijo, até a próxima aula e fiquem com Deus. Bons estudos!